Boa tarde, com muita alegria e resistência. Eu estive pensando, orando enquanto eu orava a Deus. A palavra que me veio à memória foi conselheiros, conselho. Isso porque eu estava vendo as notícias, assistindo aos jornais e sabendo das notícias, desse vai e vem da política. Quero lembrar você que eu não me interessava por política, nunca gostei, mas ultimamente eu ouço muito. Eu ouço pelo YouTube, eu vejo os jornais, eu vejo os debates, eu vejo a polêmica, eu vejo a sujeira que é onde o homem mal intencionado está. Eu sei que todo homem, toda autoridade é constituída por Deus, mas eu sei que é difícil, viu? É difícil você saber filtrar e saber decidir quem é quem no meio de tudo isso. O que eu vou falar hoje é um texto bíblico que Deus me mostrou, que Deus trouxe à minha memória, para eu compartilhar com você nesta tarde. Tarde, quase noite, né? Tá lá em 1 Reis. Eu vou falar sobre o filho de Salomão. Salomão, para todos sabem, todos que leem a Bíblia sabem, foi o rei mais sábio, né, que teve Jerusalém. O filho de Davi, o filho do amor, né? O filho da bênção, o filho do pecado, o filho do arrependimento, o filho da confissão a Deus, o filho que Deus deu para Davi depois de tanta coisa que aconteceu com ele. Ele se tornou rei de Israel, ele fez coisas maravilhosas, o homem mais sábio da face da terra, diz a Bíblia, mas também pecou contra o Senhor, de duas formas, oprimindo o povo e fazendo alianças com mulheres, casando-se com mulheres princesas por causa da política e assim trazendo tudo que era contrário à lei de Deus, a vontade de Deus para dentro do país. Ele morreu em 931 a.C. e ali o filho dele, Roboão, reinou no lugar dele. A história de Roboão começa muitíssimo bem. Eu quero ler com vocês, tá? Eu quero ler o versículo que diz assim, ó. Salomão, seu pai... Não era bem isso que eu queria dizer. Eu vou contar para vocês, depois eu vou ler isso aqui. Ele começou a reinar com 41 anos, quando o pai dele morreu, Roboão. Ele começou a reinar em Judá, e ali o povo que estava vivendo uma opressão muito grande por causa de Salomão, com os impostos caríssimos, aquela coisa horrível que o povo estava vivendo por causa do governo, eles vieram até Roboão, através da pessoa de Jeroboão, e pediram para que ele amenizasse, para que ele ajudasse o povo, no caso, cobrando menos impostos, ajudando o povo. E aí o Roboão faz uma coisa muito legal, que é o que eu vou ler com vocês agora. Versículo 4 do capítulo 12 de 1 Reis. 1 Reis fica lá no Antigo Testamento. 1 Reis conta a história de todos os reis de Israel, como eu estou contando para vocês. Salomão foi o rei depois de Davi, e aí veio era Saul, Davi, agora Salomão, e agora o filho de Salomão, o Roboão. Diz o capítulo 12, versículo 4. Eles disseram assim para o rei: Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar estas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Era a proposta do povo para o novo rei de Israel. Aí o Roboão responde algo que eu acho impressionante. Não tomou decisão na hora, né, de imediato. Sabe o que ele disse? Versículo 5. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias, e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. Aí até que tá tudo bem. O Roboão já se mostrou muito sábio, ao meu ver, né? Ele foi falar com os homens mais velhos que haviam sido os conselheiros do seu pai e perguntou: que respostas vocês me aconselham a dar a este povo? Olha que legal. Olha que legal. Primeiro ele pede um prazo de 3 dias para pensar, para ver se ele pode fazer isso ou não. E foi pedir aconselhamento com os anciãos, com os velhos da cidade, os homens que eram os conselheiros do seu pai Salomão. Aí você pode pensar assim: poxa vida, mas se o Salomão tinha bons conselheiros e errou tanto, aí entra outro detalhe: o poder está na mão do rei, o poder está na mão do presidente, o poder está na mão do líder. É ele que vai decidir o que fazer. Mas até aqui está indo tudo bem.
O Roboão, ele pergunta isso para os velhos, né, para os anciãos, que respostas que vocês me aconselham a dar a este povo? Aí os anciãos disseram assim: se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Gente, eu fico pensando, por que não, né? Por que não acatar o pedido do povo, diminuir os impostos, facilitar a vida do povo? Porque afinal de contas eu estou na liderança. E se eu fizer o melhor para o povo, quem sai ganhando sou eu. Eu serei admirada, eu serei bem lembrada. Você será admirado, será bem lembrado com as atitudes certas, se eu pensar no outro. Mas, infelizmente, olha o que aconteceu. Versículo 8. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que tinham crescido juntamente com ele e que agora eram seus conselheiros também. Ao invés dele dar ouvido à experiência, à sabedoria dos mais velhos, ele foi tirar conselho com os amigos de infância, a molecada que estudou, que trabalhou, que brincou com ele. Ele era filho do rei, eu acho que ele não trabalhava. Tinha 41 anos de idade e o cara não tinha cabeça. Por quê? Não obedeceu, não ouviu a voz dos conselheiros anciãos, mas foi ouvir a voz e o conselho dos moços, dos meninos que foram criados com ele. Sabe o que os moços disseram para ele? Disseram assim, ó: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, vem o Jeroboão e todo o povo para falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens haviam aconselhado. Ele disse assim: o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Assim, o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor, com certeza, ficou triste com isso, mas aí a gente vai ver que essas atitudes deste rei, deste líder, por não ouvir o conselho das pessoas sábias, das pessoas experientes, das pessoas do bem, ele ouviu 2 tipos de conselho, um conselho bom e um conselho mau. Ele optou, ele poderia ter optado pelo conselho dos velhos, ele poderia ter optado em fazer o bem, mas ele preferiu fazer o mal. E sabe o que aconteceu nessa história, gente? Houve separação, houve revolta. O povo se levantou e foi embora muito bravo, gritando, dizendo que esse reinado de Davi estava tendo fim agora, com esse rei Roboão, que ele que se virasse sozinho. E assim o povo foi para casa com muita revolta no coração. Quando o rei Roboão mandou o superintendente dele, que o nome dele é Adonirão, olha cada nome, né? Adonirão, ir cobrar esses impostos, esses tributos, sabe o que esse povo fez? Apedrejou até a morte. Ele foi morto. Quando isso aconteceu, Roboão se assustou e correu para Jerusalém. Ficou em Jerusalém, fortificou as cidades, conseguiu arrumar 180 mil homens para atacar essas tribos, para matar, para atacar. Queria que fossem servidos à base do poder, à base da ordem, à base do comando e não à base do amor, à base do troca. Eu te faço o bem, você me faz o bem. Eu vou servir vocês, vocês vão me servir. Eu vou ajudar vocês, vocês vão me ajudar. Gente, tirei tantas lições daqui, porque quantas vezes que eu e você também somos maus conselheiros, ao invés da gente usar a nossa boca para poder falar um bom conselho de acordo com a palavra de Deus, pacificando a situação, nós colocamos lenha na fogueira. E quantas vezes que nós também somos aconselhados errado? A gente escuta um conselho bom vindo de Deus, mas a gente prefere o conselho do mal. Aquele conselho que não vem de Deus, que vem às vezes até com a aparência de ser coisa boa, que vai ser legal, e a gente acaba obedecendo e trazendo consequências para a nossa vida. A Bíblia vai contar para nós que desde aquela época em que isso aconteceu, depois dessa briga toda aí,
Ele acaba não atacando, tá? Eles com esses 180 mil homens, porque um profeta de Deus veio falar com ele para ele não fazer isto. E aí ele fortifica a cidade e no fim, nesses 17 anos de reinado que ele reinou 17 anos desse jeito, fazendo tudo que é errado, desobedecendo a Deus em todas as circunstâncias. Sabe o que fala a Bíblia? Que ele levantou falsos deuses no lugar onde ele morava, em Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade da lei de Moisés, do povo de Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele levantou postes ídolos. Sabe o que é isso? 2 deuses. Um deus chamado Baal e uma deusa chamada Azerá ou Aserá. Eram deuses da fertilidade. Ali eram contratados prostitutos e prostitutas, homens e mulheres, homens, né? Se você ler, você vai entender. Eles se prostituíam com esses prostitutos. As pessoas vinham e tinham relações sexuais com essas prostitutas, com esses prostitutos, debaixo desses deuses, debaixo desses postes ídolos. Nas florestas tinha altar, tinha esse poste, esse deus, essa deusa. Nas florestas tinha esse altar, debaixo das árvores. E ali as pessoas achavam que tendo relações sexuais, se prostituindo com esses prostitutos e essas prostitutas, a terra seria fértil, a pessoa seria fértil. Uma coisa assim, totalmente fora dos padrões de Deus. A imoralidade sexual naquele lugar foi terrível por causa de um rei que simplesmente tomou uma decisão nada sábia, nem um pouco sábia. Ele não teve nem um tiquinho de sabedoria. O pai dele errou em todos os sentidos, mas se arrependeu. E a gente sabe que Roboão não. Roboão fez tudo pior do que o pai dele. Pior, de todas as formas que você pode imaginar. Mas conta que também, que depois de 5 anos de governo, Sisaque, o rei do Egito, atacou Jerusalém, atacou o templo onde o escudo que protegia o rei era feito de ouro. Levaram tudo, saquearam o templo, saquearam a casa dele, o palácio real. E aí, por aí você vê quanta consequência. E diz que até os dias em que esse livro foi escrito, os reinos ficaram divididos e sempre inimigos. Por isso, essa tarde eu quero deixar no seu coração conselhos. Que tipo de conselho você tem recebido? Vai vir conselho bom e vai vir conselho mau. Opte pelo conselho bom. Busque Deus para tomar decisões. Siga o caminho de Roboão na primeira parte. Peça tempo para tomar decisões. Não vá tomando decisões de acordo com o que você vai ouvindo e vai falando, não. Pede um tempo para você pensar, para você orar. Converse com pessoas, mas converse com pessoas que têm sabedoria no falar, que têm palavra de Deus na boca, e não moleques que trazem qualquer coisa inconsequente, que são indiferentes ao que pode vir como consequência na sua vida e na vida do povo. Se fizer bem para você e para o seu próximo, é um bom conselho, mas se fizer mal para o próximo, já é um péssimo conselho. Escute a voz de Deus nessa tarde. Siga os bons conselhos. E se você tiver que aconselhar, preste atenção. Que forma você está aconselhando. Que Deus abençoe você nesta tarde. Leia a Bíblia. Peça para Deus falar com você. Escute esse vídeo e leia a Bíblia. Pense o que Deus está me ensinando com isso. O que eu tenho feito que eu preciso mudar. E mude para a glória de Deus o Pai. Boa tarde.